Vídeo de número 17 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, mais 10 questões. Vamos lá. Questão de número 36. Nós paramos a 35. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, neste caso, obrigado a permanecer em serviço. Isso está certo ou errado? Já pausou o vídeo? Já respondeu? Então, a questão está correta, é isso mesmo. Imagine aquele servidor que sofreu uma pena de suspensão, vai ficar 3 meses em casa, ele tudo que ele queria, descansar um pouco do serviço. A autoridade, o seu chefe imediato, poderá aplicar uma multa de 50%, ou seja, ele vai receber somente a metade do seu salário durante aquele tempo de suspensão, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 30, 60, 90 dias, sendo que ele vai receber a metade e vai ter que trabalhar, obrigado ainda a trabalhar. Isso pode acontecer, a autoridade que aplicar a suspensão pode determinar isso, se for de interesse do serviço. Questão de número 37. A pena de demissão não será aplicada no caso de... Leia as alternativas e marque a sua resposta. Nosso gabarito é a letra C, pessoal. Vamos lá. Letra A. Abandono de cargo. Cabe demissão? Sim. 30 dias, mais de 30 dias, abandono de cargo. Procedimento irregular de natureza grave? Perfeito. Procedimento irregular. Guarde isso, porque nós vamos ter lá na demissão a bem do serviço público algo semelhante. Então, procedimento irregular de natureza grave, demissão. Reincidência e falta leve no serviço? Não, a reincidência e falta leve vem ser já uma suspensão, até uma multa, mas não a demissão. E nós temos que a ineficiência é causa de demissão. A ineficiência no serviço público é causa de demissão. Sabemos que hoje, entre os princípios da administração pública, existe o princípio da eficiência. E a ineficiência pode sim causar a demissão. A letra D. Aplicação indevida de dinheiros públicos. Eu disse indevida. Lá na demissão a bem do serviço público, existe algo semelhante. Nós vamos comparar. E a letra E. Ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 45 dias interpoladamente durante o ano. Nós já vimos isso na teoria. Realmente, mais de 45 dias interpoladamente, sem justificativa, demissão. Reincidência em falta leve, isso não existe. Próxima questão, 38. Julgue a afirmação a seguir. A pena de demissão por ineficiência no serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readmissão. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você não caiu na pegadinha. É readaptação. O correto é readaptação e não readmissão. A pena de demissão por ineficiência só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. O funcionário é ineficiente no seu cargo X, mas no cargo Y ele vai atender aquilo que está previsto, ele vai ser eficiente, então ele não será demitido, ele será readaptado, mas não foi possível, demissão. 39. Os casos de demissão a bem do serviço público são casos de demissão a bem do serviço público, exceto, leia as alternativas e marque sua resposta. Já respondeu? O nosso gabarito é a letra D. Vamos ver a letra A. O funcionário for convencido de incontinência pública e escandalosa e vícios de jogos proibidos. Verdade. Uma vida fora do serviço que não seja compatível com a dignidade do serviço, enseja a demissão a bem do serviço público. Letra B. O funcionário praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública, a fazenda estadual ou previstos nas leis relativas à segurança e defesa nacional. Verdade. Esses crimes aí, pessoal, relacionados ao serviço público, eles ensejam, além da punição, da prisão, da sanção penal, também a demissão a bem do serviço público. Letra C. O funcionário que praticar insubordinação grave. Lembra que eu falei na questão da falta grave? Aqui é insubordinação grave. Insubordinação grave é demissão a bem do serviço público, enquanto o procedimento irregular de natureza grave, aqui é demissão. Ele
cometeu um procedimento irregular que causou um dano qualquer. Ele pode ser submetido à demissão. Aqui não, aqui é insubordinação. Ele, neste caso aqui, ele, da letra D, insubordinação grave, ele desobedeceu uma ordem legalmente instituída. Insubordinação grave, a demissão a bem do serviço público. E a letra E, o funcionário lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Lesar o patrimônio ou cofres públicos é demissão a bem do serviço público. Já a aplicação indevida de dinheiros públicos será demissão. Aplicação indevida, demissão. Aqui ele só aplicou indevidamente. Aqui não, olha. Aqui ele lesou o patrimônio e os cofres públicos. E a letra D, o funcionário praticar em qualquer hipótese em serviço ofensas físicas contra funcionários ou particulares? Não, salvo legítima defesa. Então não em qualquer hipótese. Ele ofendeu fisicamente outros funcionários ou particulares? Demissão a bem do serviço público, salvo se for legítima defesa. Questão de número 40. Julga a afirmação a seguir. Será demitido a bem do serviço o funcionário que receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagem de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outro, desde que no efetivo exercício da função. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Não é da forma que nós lemos, desde que no efetivo exercício da função. Não. Será demitido a bem do serviço o funcionário que receber, solicitar propinas, comissões, presentes, vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outro, não desde que no exercício da função. O correto é ainda que fora da função, mas em razão dela. Eu ainda não assumi o cargo, mas eu cheguei para alguém e disse: se você me der a quantia X em dinheiro, quando eu assumir o cargo, tomar posse mês que vem, eu vou fazer isso, isso e isso. Então é solicitar propina, neste caso também, demissão a bem do serviço público, ainda que fora da função, mas em razão dela. 41. Tício e Caio, funcionários públicos do Estado de São Paulo, praticaram os seguintes atos. O primeiro apresentou dolosamente declaração falsa em matéria de salário-família. O segundo praticou ato definido como crime contra o sistema financeiro. Nessas condições, letra A, ambos poderão sofrer a pena de demissão a bem do serviço. Letra B, somente Caio sofrerá a pena de demissão do serviço, enquanto Tício sofrerá a pena de suspensão. Nenhum dos dois sofrerão a pena de demissão a bem do serviço. E letra D, Tício sofrerá a pena de advertência e Caio suspensão. Qual é a resposta correta? Muito fácil essa questão. Se você marcou a letra B, você errou. É a letra A. Ambos poderão sofrer, se condenados, é lógico, a pena de demissão a bem do serviço. Porque quais são os crimes? Declaração falsa em matéria de salário-família. Ele declarou errado, ele declarou que possui 3 filhos ali para receber salário-família, benefício indevido. Ou o outro praticou o ato definido como crime contra o sistema financeiro. Ambos esses atos que causam dano dolosos à fazenda pública, eles ensejam o quê? Demissão a bem do serviço público. 42. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade se ficar aprovado que o inativo é certo. Leia as alternativas e marque a sua resposta. Nosso gabarito é a letra A. Uma questão difícil, mas vamos lá. Não, nem tão difícil. Vamos à letra B. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Nós já falamos isso. Ele está aposentado. Ele aposentou como funcionário público. Ou está em disponibilidade, ou seja, em casa recebendo proporcionalmente, porque não tem cargo vago. Não tem a carreira foi extinta, por exemplo. Então, neste caso, ele aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Ele perderá esse benefício. 2. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem autorização prévia do presidente da República. Ele passou a ser um diplomata de determinado país sem autorização do presidente. E praticou empréstimo a juros, usura em todas as suas formas. Vai perder o benefício. E a letra A. Praticou em qualquer momento falta grave para o qual
É combinada nessa lei a pena de demissão ou a demissão a bem do serviço público? Não, praticou quando em atividade. Depois que ele estava na inatividade, ele praticou uma falta? Não, é quando em atividade. Cuidado na prova, pessoal, desconfiem, nem sempre será correto, mas é um macete, né? Quando você encontrar na prova qualquer, em todo, nenhuma, todos, nunca, sempre, o mundo do direito, essas palavras não são típicas, nenhum, todo, a qualquer momento, a todo momento, então desconfie com essas expressões. Questão de número 43. São competentes para aplicar as penalidades previstas na Lei 10.261 de 68, exceto governador, secretário de Estado e procurador-geral do Estado e superintendente de autarquia, os chefes de gabinete até a demissão, os coordenadores até a pena de suspensão limitada a 60 dias e os diretores de departamentos de divisão até a suspensão limitada a 30 dias. Qual é o nosso gabarito? Se você marcou a letra C, você acertou. Nós vimos lá no artigo 151 dessa lei, Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, que existem algumas penalidades: repreensão, suspensão, demissão a bem do serviço público, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O governador ele pode aplicar todas essas penalidades. O secretário de Estado e procurador-geral do Estado e superintendente de autarquia também. Sabemos que o superintendente de autarquia ele vai aplicar a penalidade para os funcionários da sua respectiva autarquia. Agora, os coordenadores podem somente aplicar até a pena de suspensão limitada a 60 dias. Coordenadores, pena de suspensão limitada a 60 dias. Os diretores de departamento de divisão, até a suspensão limitada a 30 dias. E o chefe de gabinete, até a pena de suspensão. Então, na escala ascendente, repreensão, suspensão, demissão a bem do serviço público. Então, nessa escala, o chefe de gabinete somente até a pena de suspensão e não demissão. Por isso, o nosso gabarito está errado. Questão de número 44. Não enseja a pena de demissão a bem do serviço público. Praticado definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. B. Praticado definido como crime contra o sistema financeiro ou lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, dinheiros e valores. Letra C. Praticado definido em lei como improbidade. E letra D. Aplicação indevida de dinheiros públicos. Qual é o nosso gabarito? Se você marcou a letra D, você acertou. Verdade, pessoal. Aqui é simplesmente a demissão e não demissão a bem do serviço público. Demissão, portanto. Eu falei para você, essa aqui é uma questão muito possível na prova, porque fala de dinheiro. A regra é mexeu com dinheiro indevidamente ali, demissão a bem do serviço público. Mas na pena de demissão existe aplicação indevida de dinheiros públicos. Então, portanto, a letra A, praticado definido como crime hediondo, ou tortura, tráfico e terrorismo, também demissão a bem do serviço público. Por quê? Os crimes tipificados no Código Penal, neste caso aqui, serão também a bem do serviço público. A letra B, praticado definido como crime contra o sistema financeiro, nós já falamos, ou lavagem de ocultação de bens e dinheiros e valores. E a letra C, praticado definido como lei de improbidade. No caso da letra D, ela está dentro da demissão. Observe aqui, no caso do artigo 256, será aplicada a pena de demissão, abandono de cargo, já vimos que até 30 dias, acima de 30 dias, procedimento irregular de natureza grave, aqui não é insubordinação. Se for insubordinação, demissão a bem do serviço público, ineficiência no serviço, aplicação indevida de dinheiros públicos e ausência do serviço sem justificativo por mais de 45 dias em um ano. A dica é, memoriza demissão. Esses 5, mais grave do que isso, será demissão a bem do serviço público. Próxima questão, questão de número 45. Julgue a afirmação a seguir. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções,
As competências, faltou um S. As competências serão separadas e encaminhadas para as autoridades conforme as respectivas competências. Está certo ou errado a questão? Ficou fácil porque foi mal formulada, né? O nosso gabarito está errado. Qual é o texto correto? Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, as competências, na realidade, o que vai acontecer? O responsável pela imposição da penalidade mais grave vai aplicar as penalidades. Então, há dois acusados. Um de uma falta de tráfico, por exemplo, enseja demissão a bem do serviço público. E o outro de uma penalidade que enseja a suspensão. Os dois são crimes conexos. Quem vai julgar? Aquela autoridade que tiver competência para aplicar a pena de demissão a bem do serviço público, ou seja, o responsável, a autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Ok? Para aproveitar o tempo, vamos fazer mais uma questão. Extingue-se a punibilidade pela prescrição, exceto... Leia as alternativas e marque a sua resposta. Já respondeu? O nosso gabarito é a letra B. Vamos começar da C. Da falta sujeita a pena de demissão a bem do serviço público e cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Verdade. Durante 5 anos não foi aplicada a sanção de desligamento definitivo do serviço público. Todas essas causam desligamento definitivo, definição a bem do serviço público e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Prescreve em 5 anos. Após 5 anos não foi aplicada a pena, não posso mais ser punido. A letra D. Da falta prevista como lei infração penal, no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Perfeito. Se for um lapso temporal maior, vai ser conforme a lei penal. E a letra A, da falta sujeita a pena de repreensão e suspensão em 2 anos. Verdade. Não está errado porque entra aqui a multa também, mas eu não disse que são somente essas duas. Então, a falta sujeita a repreensão, suspensão e multa em 2 anos. Está incompleta, mas não incorreta. E a letra B, da falta sujeita a multa em 1 ano? Não. Multa, como nós vimos aqui, são 2 anos. Não existe isso aqui, a letra B. Então, somente... falta sujeita a repreensão, suspensão e multa em 2 anos. Em 5 anos prescreve o desligamento definitivo do serviço público e as outras que também são infração penal, será conforme o direito penal. Ok, pessoal, terminamos aqui mais esse vídeo. Voltamos no próximo a partir da questão de número 47. Muito obrigado e até a próxima.